Glória a Deus. Queridos, hoje Deus nos deu uma palavra muito especial, né? Aliás, Deus, tudo que o Senhor nos dá é especial, né? Eu quero compartilhar com a igreja, compartilhar com vocês, duas passagens que falam sobre a mesma pessoa na palavra de Deus. É Atos, capítulo de número 6 e capítulo de número 7. Amém? O 6 nós vamos ler na sua totalidade. O 7, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo de número 48. Então, anota aí e fica ligado na palavra de Deus, que ela é bendita, poderosa e com certeza aquilo que Deus manda faz efeito sobrenatural sobre a nossa vida. Amém? Diga glória a Deus. Então a pessoa aí do seu lado, fala para ela, tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí? Fala, se não tem, fala para ela, se não tem, se prepara, porque Deus vai encher você com a presença gloriosa dele. Já está enchendo, né? A bênção de Deus está sobre a igreja, não é? Sabe, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm esse sentimento no coração, mas eu acredito que isso é um sentimento do cristão, sabia? Quando vem uma tempestade contra a vida da gente, irmão, a gente até fica triste assim até em certo momento, não é? Mas de repente nos dá uma alegria tão grande, porque Deus nos faz olhar além das possibilidades humanas e além daquilo que está acontecendo contra a nossa vida. A nossa visão parece que muda no meio da tribulação. Vocês já perceberam? Parece que até certo ponto Deus deixa você ir, não é? Você clama, você ora, busca a Deus, fala com Ele, Jesus, me livra, Senhor, tem misericórdia, não é isso? Mas no caminho, o Espírito de Deus toma você e Ele parece que te ensina, né? Ele te ensina você, mostrando, fala, agora enxerga que nem eu, agora deixa eu mostrar para você. Então eu quero dizer uma coisa para você hoje, você vai ver como que Deus, Ele opera na vida de uma pessoa que se entrega de verdade para Ele, que se rende o coração, que rende o coração na presença de Deus, sem se preocupar com as outras coisas. Ei, toda preocupação humana, sabe para que ela serve? As mulheres não gostam desse negócio que eu vou falar, não. Serve para dar ruga. Vai ficar com a boca enrugada, né? O nariz comprido, feio, a orelha vai crescer. Só serve para nos deixar feio, vamos dizer assim, a preocupação. Deixar você sem dormir. Alguns dizem que perde o apetite, né? Tem pessoa que perde o apetite, não é isso? Com a preocupação. Tem outros que dizem que só não come a geladeira porque é de metal. Senão, ia para o brejo a geladeira também. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não há preocupação na sua vida tão assim apavorante que Deus não possa aliviar o seu coração com apenas, diga, uma palavra. Basta uma, irmão, uma palavra de Deus que a sua visão se abre. E aquilo que está oculto aos seus olhos se revela. Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para você hoje. Algo muito especial da parte do Senhor. Deus vai abrir os seus olhos. Amém? Fala para essa pessoa aí, ó, a tempestade vai passar. Fica tranquilo. Não enxergue com seus olhos humanos. A porta que Deus abriu, ela fecha? Hã? Aquilo que Deus te deu, Ele tira? Ele não te deu? Ele não abriu? Então fica na dispensação do Espírito Santo, porque Deus quer tratar do teu coração. Deus quer mudar a sua história, mudar a sua vida. E deixar você, vamos dizer assim, mais próximo dEle. Para você entender que todos os processos humanos têm a vontade de Deus, têm a permissão de Deus, mas também tem a libertação, a restauração e a cura do próprio Deus. O Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 8, eu te levei para o deserto. Lembra? Eu te fiz ter sede e te dei de beber. Te fiz ter fome e te dei de comer, para provar o teu coração, para ver se nele havia fidelidade. A única coisa que Deus está vendo hoje sobre a face da terra, querido, e você vai ver muito claro nesse texto, é a fidelidade humana, como ela é importante na vida de uma pessoa. Se você for fiel, com certeza, essas coisas na sua vida vão servir somente para te ensinar, para mostrar para você
quão grande é Deus sobre a sua vida e também fazer uma coisa maravilhosa com você, fazer você crescer, fazer você conhecer os mistérios e os milagres e o poder de Deus sobre a sua vida, que talvez você ainda nem conheça e nunca tenha vivido, não é? Não é porque eu sou religioso, eu vou para a igreja todo domingo, todo sábado, sei lá que dia, que eu tenho Deus no controle da minha vida porque eu conheço a Ele. Não. Encontrar a Deus é outra coisa. Conhecer a Deus é outra coisa. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, eu tenho Deus no meu coração. Se fosse só isso, 90% da população já estaria salva. Não é? É ou não é? Ou uns 80, vamos dizer assim, já estaria salvo. Mas não é nada disso. Tranquiliza o seu coração. Acalma os nervos. Se prepara para Deus poder falar com você. Se acalmou? Está mais tranquilo agora? Então, leia comigo Atos capítulo de número 6, versículo de número 1. Eu não sei se a tradução está igual a minha. Para mim não ficar com o pescoço duro assim, eu vou ler da Bíblia, tá? Diz assim, Atos 6. É sobre a escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos, sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar por enquanto? Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fala para Deus assim, enquanto nós estivermos orando: Jesus, fala comigo através da sua palavra santa, poderosa, fiel. Amém? Vai orando. Pai querido, em nome de Jesus, palavra tremenda e maravilhosa. Somente de ler, Senhor, nós nos enchemos da sua presença. Mas sabemos que o Senhor tem mais para a tua igreja hoje. Portanto, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, em primeiro lugar, cerca, Senhor, esse lugar. Cerca, ó Deus, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, com os teus anjos de guerra, de poder, para que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum espírito maligno possa trazer a distração sobre a vida desta pessoa, para que a tua palavra não se cumpra, para que ela não ouça a sua palavra e não se cumpra aquilo pelo qual o Senhor enviou aí do céu. Deus, te peço também que seja o teu Espírito a falar no coração de cada servo e de cada serva que está ouvindo essa mensagem, para que não seja eu, mas que seja o Senhor, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus aí, querido? Aleluia! Amém! Olha o que a palavra diz, que naqueles dias começou uma certa murmuração, uma certa reclamação com relação às viúvas que estavam sendo desprezadas no ministério. Ou seja, os recursos da igreja em socorro destas pessoas não estava sendo, vamos dizer assim, de forma correta a sua distribuição. E provavelmente havia reclamação de algumas viúvas que não chegou o socorro até elas. Então, os 12 se reuniram e tomaram uma decisão muito importante para a vida da igreja. E você precisa entender isso aqui em primeiro lugar, para você entender a segunda parte dessa ministração. Eles sim entenderam que havia essa necessidade, e que era preciso que isso se fizesse. Então, o que eles decidiram? Olha,
no verso de número 3. Olha o que diz o versículo de número 3, a decisão que eles tomaram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Verso 3, né? Nós estamos lendo. Então, ele convocou os seus discípulos. Os 12 convocou a multidão dos seus discípulos. Para quê? Para que eles mostrassem, para que eles dissessem quem eram os homens. Ou seja, escolham esses homens, cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa conduta entre vocês. Amém? E eles escolheram alguns. Entre eles, Estevão. E é interessante esse primeiro texto, porque os apóstolos, eles afirmam assim, olha, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, essa divisão aqui para a igreja, que ela é muito importante, essa primeira parte. Por quê? Eu já vi muitas pessoas falarem algumas coisas que não sejam, mas não sejam corretas nas suas colocações, mas sim que falta um conhecimento de como isso se faz. Veja que os apóstolos, eles não deixaram de continuar aquilo pelo qual Jesus deixou sobre a vida deles, de suma importância, que era a pregação da palavra, a oração, a consagração, a santidade da vida deles. Eles não pararam o ministério na vida deles, para eles começarem um outro. Amém? Entendam isso em primeiro lugar. Eu já vi muita gente aí cobrando pastor aí, né? Não sei porque o pastor não vai lá levar a cesta lá na casa do irmão, na cesta na casa da irmã. Então, se o pastor não se dedicar à palavra, e se ele ficar simplesmente dentro desse ministério, né, que ele exerça o diaconato e não o pastorado. Você entende isso ou não? Pela palavra, não estou falando, não é minha opinião. Aqui na palavra, os discípulos não deixaram o ministério da palavra. Mas o que eles fizeram? Eles constituíram, eles elegeram novas pessoas para que elas pudessem dar continuidade naquele ministério, porque aquele ministério era de suma importância para o reino de Deus. Amém? É uma das coisas que o Senhor pede, é que nós venhamos a socorrer as viúvas, os órfãos, não é isso? Os menos favorecidos, visitar os presos, os que estão enfermos. Essa é uma condição pela qual Jesus deixou para que a igreja a fizesse. É uma das obrigações que a igreja precisa praticar. Mas quem tem que praticar? Diga comigo, todos. Diga todos. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 4 a versículo de número 6, Efésios 4, estou falando muito rápido, irmão? Estou, né? Tem vezes que eu ligo esse negócio aqui, então vou mais devagar aí. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 6. Olha o que diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai para todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, todos nós somos capacitados para várias coisas. A palavra de Deus aqui está nos dizendo. Amém? Somos capacitados para várias coisas. E nós temos pessoas em nosso meio que, né, pregam, cantam, tocam, evangelizam, são multiusos, são bombril, né, como era, né? Fazem diversas coisas na igreja. Isso é importante ou não é, querido? Sim, mas você não pode deixar de se dedicar ao seu ministério, aquilo pelo qual Deus colocou sobre as suas mãos. Se dedique naquilo, porque nós sabemos qual que é o nosso chamado. Nós podemos fazer outras coisas, mas nós sabemos o que Deus colocou na nossa mão, porque Ele sabe que aquilo nós fazemos de forma muito bem feita. Portanto, aquilo que você fizer, faça muito bem feito. Muito bem. Dentre esses jovens estavam Estevão, um homem, né, segundo a qualificação aqui do versículo de número 3, tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né, e foi constituído sobre mais algo para ele fazer, para ele realizar, amém? Um negócio muito importante, uma obra muito importante. E eu quero que você comece a entender a partir daí. Porque até o capítulo aqui de número 6, quem era Estevão, citado na palavra de Deus aí? Ninguém. Alguém conhece Estevão antes disso aqui? Capítulo de número 6 fala sobre ele, antes disso.
Nada. Sabe o que você precisa entender, querido? Você precisa entender uma coisa de Deus sobre a sua vida. Que quando você começa a aparecer no reino de Deus, você começa a aparecer no reino espiritual. E no reino espiritual tem amigos de Deus e inimigos de Deus. E tem amigos e inimigos seus. Porque inimigo de Deus é seu inimigo e amigo de Deus é seu amigo. Você está entendendo? Eu costumo até dizer que antes você tinha, sabe aquele quadro de funcionário? Que tem aquela fotinho sua de tamanho 3x4, sabe? Tem lá o seu nome lá, Márcio, uma foto bem pequenininha lá, aquela foto 3x4. Assim é o inferno, ele sabe que você existe. Quando você começa a crescer na presença de Deus, né? Você começou, já aparece um banner lá, né? Fala, esse cara aqui está começando a dar problema, né? Não podemos deixar ele em paz. Passa-se mais um tempo, eles vão colocar um outdoor, para que o seu retrato fique fixo da obra que você está fazendo, porque você é inimigo do inferno e você é amigo de Deus. As coisas pelas quais vem sobre a nossa vida, nós precisamos entender. Às vezes a pessoa ela começa algo espiritual sobre a vida dela, e no meio do caminho essa pessoa desiste daquilo que Deus tem para ela, dizendo assim, olha, eu já vi muitas pessoas dizendo, nossa, depois que eu fui para a igreja parece que as coisas pioraram. Não. Você só está saindo da onde você estava. Você só está sendo liberto daquilo que prendia a sua vida, prendia as suas finanças, o seu coração, né? Ou deixava depressivo, nervoso, doente, angustiado. Ou seja, começa um processo de libertação. E para você arrancar algo das mãos do inimigo, você acha que ele vai ficar sentado olhando e falando assim, o diabo falando assim, ó, pode levar, ela é tão lindinha. Ela se converteu, olha como é que ela é bonitinha, olha os olhinhos pretinhos, azuizinhos, pode levar, ela se converteu. Você acha que o inimigo vai agir dessa forma contra você? Não, ele vê que você começa a mudança sobre a sua vida, ele vai contra-atacar para sufocar o teu coração, para você voltar atrás, assim como o povo no deserto, e dizer assim, era melhor quando nós estávamos lá no Egito. Sendo escravo, não é isso? Produzindo tijolo e comendo o resto. Lá era melhor o Egito. Então muitas pessoas precisam entender que o processo de Deus sobre a nossa vida, ele é maravilhoso, mas o inimigo não quer largar a mão de você também. Não é porque ele tem ciúmes de você não, que nem Deus. Deus ama e tem ciúmes de você. Não, porque ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir você, ele quer acabar com as coisas pelas quais Deus tem os seus sonhos, os seus projetos sobre você, sobre a sua família. Ele não quer que seja transferido aquilo que você recebe de Deus, é bênção, amém? Diga glória a Deus por isso. Ele não quer que você transfira a sua bênção para os seus filhos. Ele não quer que essa bênção também seja para os seus netos. Porque ele quer matar a tua fé antes de você crescer diante de Deus. Será que você não entende que o objetivo do inimigo é sufocar e destruir aquilo que você tem de mais lindo dentro de você? Quer crer que Deus é soberano sobre todas as coisas? Porque se ele fizer isso contra você, ele não precisa fazer mais nada. Se ele tirar a sua fé, se ele conseguir drenar a sua fé, se ele conseguir fazer você blasfemar, se ele conseguir fazer você falar que era melhor você estar no mundo do que estar na presença de Deus, ele ganhou, ele venceu você, ele conseguiu te derrotar. Você já viu pessoas, existem pessoas que voltam atrás nas coisas pelas quais começaram para Deus e dizem assim, eu desviei por causa daquela pessoa. Não, desviou porque quis, foi vontade própria, já estava no coração o desejo de praticar essas coisas. Não, é o velho homem, é o velho homem dentro da pessoa. Sabe por quê, querido? Vou falar uma coisa para você. Já entrou pessoas aqui na igreja que pediam oração, falavam, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falo, claro, irmão, lá, né? Uma coisa natural, né? E a gente orava pela pessoa, né? Nem perguntava o que era a doença, nada, não, porque a pessoa pediu oração. Ela não quer que você saiba do que está acontecendo com ela. E saía tranquila aqui da igreja, ia embora. Aí às vezes aquela irmã que convidava, né? Vinha conversar com a gente, falava, nossa pastor, sabe aquela irmã lá? Aquela pediu oração, ela está bem melhor. O câncer até já reduziu. Aí você fica assim, meu Deus do céu. Aquela irmã naquela tranquilidade, ela está pedindo oração porque ela está com câncer. E é maligno.
sei que você talvez não tenha entendido, você vai entender agora. Aí de repente vem um irmão, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, eu não estou aguentando, a minha vida está um inferno, está isso, está aquilo. Aí você ora, porque é uma obrigação do pastor, do diácono, do presbítero, do irmão, é o que, irmão? Fala, orar. Aí, curiosidade é uma coisa que coça às vezes, né? Não dá coceira na gente, curiosidade. Eu pergunto, mas irmão, o que está acontecendo? É que eu discuti com meu marido. Você discutiu com sua esposa. E você está apavorada. Você discutiu com a irmã. E você está com ódio, está apavorada. Apavorado. Mas nós precisamos eleger pessoas, escolham dentre vós, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Dá vontade de largar o microfone, sentar e chorar, não dá, irmão? Você não tem vontade de, quando você ouve esse tipo de coisa, você fala assim, Jesus, dá para o Senhor perdoar? Perdoa eu, faz de conta que são essas pessoas aí, perdoa eu no lugar delas. Né? Me esconde, né? Debaixo, me protege, Senhor, para que eu não peque com a minha boca contra essas coisas. Cheio do Espírito Santo, sabedoria, para dar continuidade à obra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se não houver determinação no nosso coração para as coisas pelas quais nós temos que realizar diante de Deus, o inimigo vai acabar com a nossa vida a qualquer momento, não porque ele tem poder para isso, mas sim porque nós damos poder para aquilo que é contra a nossa vida. Você quer ver uma coisa que é interessante? Você fala das promessas de Deus na palavra de Deus para a vida de uma pessoa. Você senta e fala, Deus te ama, Deus quer ver você crescer, Deus não quer você nessa situação. Olha, seja fiel ao Senhor, porque o Senhor vai mudar a sua história, mas você precisa crer em Deus. Amém? Você fala 1 milhão de palavras para essa pessoa, vinda do trono de Deus para ela. Ela vai olhar para você assim e vai dizer, será? Agora o contrário. Vem alguém e diz assim, nossa, você é uma depressiva, um depressivo, você é um infeliz. É verdade, eu sou mesmo. 1 milhão de palavras não substitui na vida, não consegue penetrar no coração daquela pessoa, porque ela só consegue ver as coisas negativas da própria vida. Eu quero que você entenda isso que eu estou dizendo. Para de olhar para as coisas ruins da sua vida e comece a olhar para o que Deus está fazendo sobre você. Deus está transformando a tua vida, o teu caráter cristão, está te modelando, está transformando você em vaso, e você fica preocupado com as coisas contra a sua vida. Eu estava vendo sobre as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Arrepia o braço aí, irmão. Né? Marta está lá trabalhando, feito uma doida. Serve comida para o tempo. Chegou 12 discípulos, mais Jesus. Homem come ou não come, irmão? Jesus do céu, aquele monte de homem, tudo com fome, querendo. A Marta corre para um lado, corre para outro. A outra pegou e sentou do lado de Jesus. Não sei se ela estava certa ou estava errada. Cada um julga conforme querer. Tinha um monte de serviço para fazer, mas ela foi sentar do lado de Jesus. Marta foi lá, Jesus, olha. Jesus, o senhor não vê o que a minha irmã está fazendo, não? Presta atenção aí, você que fica reclamando da sua irmã. Jesus, você não vê o que a minha irmã está fazendo? Olha, está aí parada sem fazer nada, e eu aqui atribulada nesse monte de serviço. Você vê em algum momento Maria se levantar, apontar o dedo para ela e falar, Jesus, me defende? Você vê em algum momento? Presta atenção na palavra. Não. Jesus olha para Marta e diz, Marta, por que você está tão afadigada nos seus afazeres? Maria escolheu a melhor parte. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa ficar se defendendo das pessoas. Você
não precisa ficar se justificando sobre a sua vida. O próprio Senhor Jesus, quando você está aos pés dele, ele entra em defesa de você. Você está entendendo? Diga glória a Deus bem alto e um aleluia. É isso aí. Essa é a diferença. É a diferença de ter sabedoria, é a diferença de ser cheio do Espírito Santo. Porque quem não é cheio do Espírito Santo, sai resmungando, murmurando, reclamando, batendo nas coisas, brigando com todo mundo, escandalizando. Enquanto quem crê fecha a boca e vê o resultado de Deus sobre as coisas que estão acontecendo. Você não precisa se justificar, você precisa adorar a Deus. Adore a Ele, que você vai ver o resultado. Eu já vi pessoas ficarem tão preocupadas: será que eu falei alguma coisa demais? Será que eu... Não, todo mundo fala alguma coisa demais. Uma vez eu disse que todo mundo era falso, teve gente que até quis me apedrejar. Todo mundo é mentiroso, irmão. Todo mundo. E quem nunca mentiu se faz mentiroso, diz a Bíblia. É ou não é? Bateu. Sua mãe está aí? Não está, não tem ninguém em casa. Alô? Não, ele não chegou ainda. Era verdade? Então o que era aquilo? E nunca mentiu? Né? Então, querido, eu quero que a partir daí você entenda e veja sobre o que nós vamos ler agora em Atos, capítulo 7. Verso 48. Aleluia. No verso 1, primeiro do capítulo 7, o sumo sacerdote perguntou: isto é assim? E vocês vão entender o porquê que ele perguntou se isto é assim. Bom, vamos lá. Verso 48 diz assim: mas, Estevão falando, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vos agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, ficavam furiosos, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, a Bíblia diz carinhosamente: adormeceu. Amém? Diga glória a Deus. Amém. Capítulo 7, versículo 1, o sumo sacerdote pergunta: estas coisas foram dessa forma, Estevão? Porque se você vê no capítulo 6, do versículo de número 8 em diante, apesar de Estevão ser um homem cheio de fé, cheio da palavra do Senhor, se levantaram alguns contra ele.
e arrumaram falsas testemunhas para acusá-lo, né, do que nós vemos aí de incitação ao povo, de dizer que, né, da destruição daquele lugar, e essas coisas, ou seja, não tinha nada contra Estevão. Então era necessário criar algo para que ele fosse, né, apedrejado até a morte. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Em Atos 7,60, a Bíblia diz que então ele se ajoelhou e ele clamou ao Senhor em alta voz e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele fez como Jesus na cruz do Calvário, ele olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Estevão está pedindo ali? Senhor, não passa essa responsabilidade de me matar. Eles vão me matar, mas perdoa eles do que eles estão fazendo. Não faça com que esse pecado esteja sobre a vida deles. Olha o que Estevão está pedindo, ou seja, nós vemos um jovem, uma pessoa que apesar do apedrejamento, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar das falsas testemunhas contra ela, tem um coração cheio da compaixão por aqueles que o apedrejam. Esse é o coração que nós precisamos entender, é o coração verdadeiramente de um cristão, daquele que realmente conhece ao Senhor, na sua essência e no seu poder, e na sua graça. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela não fica contendendo contra quem está contra ela. Não, ela tem compaixão daquela pessoa. Por que, querido, que eu vou falar para você uma coisa? A pessoa fala daquilo que o coração está cheio. Quem fala mal de você é porque está cheio de mal, porque não tem bem dentro da pessoa. Quem fica, sabe, criando situações ou inventando histórias ao seu respeito, é porque simplesmente não possui a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus e é cheio do Espírito Santo, busca as coisas celestiais, busca a presença do Senhor, busca a glória de Deus, busca o poder do Senhor, não fica se importando com as outras coisas. Estevão está sendo apedrejado, sabe o que ele está fazendo? Reclamando das dores, murmurando? Não, ele está olhando para o céu. Ele está vendo a glória de Deus, ele está vendo a graça de Deus, ele está vendo o poder de Deus. E estão apedrejando ele. E sabe o que eles falam a respeito de Estevão? Porque é assim que acontece. Porque você só é apedrejado ou apedrejada por causa disso aqui. Capítulo 6, versículo de número 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de viram o brilho da glória de Deus nele. As pessoas só te apedrejam porque vê o brilho de Deus sobre a sua vida. Porque vê o que Deus pode fazer através de você. Porque vê que o Senhor tem um plano especial sobre você. O inferno enxerga isso. O diabo não pode te atacar de forma presencial, mas ele envia quem é desavisado para fazer esse tipo de coisa contra você. Mas pastor, eu já vi pessoas dizerem assim: eu não tenho nada. Porque a pessoa tem ciúme de mim? Eu não tenho nada, absolutamente nada. É o que você tem é maior do que o que você pensa que tem. O tesouro de Deus que está sobre a sua vida, que você precisa começar a dar valor e sair dessa etapa, sabe, de adolescente espiritual, de criança espiritual, e passar a ter um comportamento na presença do Senhor como adulto, como pessoa que realmente conhece a Deus na sua essência, no seu poder, sabe que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele faz todas as coisas. Quando você sai dessa meninice espiritual, você começa a enxergar as coisas de Deus sobre você. Enquanto você não enxergar, você vai ficar pelos cantos resmungando e reclamando de uma história aqui, de uma história ali, vai para cá, vai para lá. Eu te digo uma coisa: se você não resolve os seus problemas aonde você está, você pode fugir para o mundo inteiro, porque você vai levar o mesmo problema para lá. E vai acontecer a mesma coisa com você de novo. Eu digo sempre para as pessoas: resolva o problema que você tem com a sua irmã, com o seu irmão, para que essa perseguição do diabo não fique sobre a sua vida.
Tem pessoa que, irmão, a vida inteira, sai daqui, vai para ali, arruma problema. Sai dali, arruma problema. Arruma, continua. Sabe por quê? Porque não voltou no primeiro e não se consertou ainda. Se conserta com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Corta, irmão, essa migração do demônio contra a tua vida. Porque às vezes não é o problema que a pessoa tem. Às vezes a pessoa é que é o problema. E não se toca disso. Não consegue mudar. Imagina se Estevão não é cheio do Espírito Santo agora, o pessoal quer apedrejar ele. Como que ele já está? Pelo amor do Senhor, me socorre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Olha aí, Jesus. Ele está lá, ó. Vejo os céus abertos. Eu vejo Deus assentado sobre o trono. Jesus está em pé ao lado dele. E o pessoal querendo apedrejar. E ele está enxergando o quê? A glória de Deus. Se você não enxergar a glória de Deus sobre a tua vida, não precisa nem tacar pedra em você, basta falar uma palavra que você já está chorando. Basta falar qualquer coisa que você vai desistir, que você vai voltar atrás. Ainda vai acusar os outros ainda, não, você que é fraco. Qualquer coisa te derruba, qualquer ventinho, qualquer coisa que acontece na sua vida, brigou lá, nossa, Jesus, cheio de visão. Capítulo 7, versículo 55 que nós lemos, e versículo 56. Olha lá, nós não lemos ainda. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Oh glória! Visão, querido, de reino, visão de trono. Está me apedrejando? Eu já estou enxergando para onde eu vou. Está tentando acabar com a minha vida? Eu conheço o autor da vida. Estão tentando me tirar tudo? Ninguém consegue tirar aquilo que Deus te deu. Amém? Você pode falar glória a Deus? Cheio de sabedoria. As pessoas, eles não conseguiam resistir à palavra que saía da boca de Estevão, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E sabe por que eles não resistiam? Eu vou dizer para você o porquê. Tem muita gente que ouve essa mensagem aqui, vai até sair, deixa eu sair do Facebook, não vou assistir essa live não, mole. Sabe por quê, irmão? Porque a verdade, ela liberta. E tem muita gente que quando se depara com a verdade, quer mudar o rumo da vida, quer disfarçar, quer pegar a criança no colo na igreja, quer fazer isso, quer fazer aquilo. No momento em que a palavra está tocando no coração, porque sabe que aquilo é mudança para a vida da pessoa, ela foge do assunto. Verdade ou mentira, irmão? Ser humano nenhum quer ser acuado, ainda mais pela palavra de Deus. Um homem cheio de sabedoria não resiste, irmão. O mal não resiste, sabe por quê? Eu vou falar para você uma coisa. A verdade você fala uma vez só, acabou, você não precisa dizer mais nada. É a verdade, ponto final naquilo. Você nem discute mais sobre aquele assunto. Eu falei, o que eu disse? É isso aqui, acabou. Agora mentira. Cada dia vem uma justificativa. Cada dia uma coisa. Ô irmão, você está entendendo ou não? Aí vai, é uma mentira para cobrir a outra. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não tem mentira encoberta que Deus não pode trazer à tona. E eu vou dizer para você que é mentiroso, você se prepara. Não é? Larga dessa vida aí. E vai servir a Deus de verdade, vai cuidar da sua vida, né? Se eu cuidar da minha vida, cada um cuidar da sua, na presença do Senhor vai ser uma maravilha. Agora, se eu ficar cuidando da vida dos outros aí, não vai dar certo não, irmão, porque eu não consigo nem cuidar da minha. Eu vi uma frase lá, não sei se ela é verdade, o cara colocou assim: estou cuidando da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente que cuida. É verdade isso mesmo que isso acontece? Deve ter um monte de gente cuidando da minha vida também, não estou nem aí. Pode cuidar, irmão, cuida aí. Vai falando aí. Só eu não ligo para isso. Você liga? Fala mal de você, você liga? Fala que você é feio, você liga? Eu sou feio mesmo, e daí? Qual o problema? Eu tomo um banho e fico bonitinho. Né? E você que é ruim? Nem tomando banho limpo isso aí, né? Jesus me libertou da feiura, besta. Quem era feio? Você não era feio? Lembra quando você recebeu Jesus? Não é? Era feio, cabeçudo, zóio grande, tudo esbugaiado, parecia uma coisa do outro mundo. Recebeu Jesus, nova criatura. Recebeu uma cirurgia
Jesus me ajuda. Recebeu uma cirurgia plástica lá, ficou bonito. Ah, né? Irmão, a graça de Deus, um homem cheio da graça, cheio do poder. A Bíblia diz que Estevão fazendo sinais, prodígios, maravilhas e milagres no meio do povo. Irmão, o diabo não resiste a essas coisas. Mas não tem jeito, irmão. Não tem. Vai falar assim, pastor, o diabo já falou mal. Ih, irmão, já falaram mal de você? Já? Se você escutar falar mal de mim, vem falar para mim que eu acrescento mais algumas coisas ainda. Fique tímido não. Geralmente a pessoa fala errado. Né? Me conta, que eu quero saber se foi pouco, se foi muito. Vou ligar para quem falar. Deixa que fala. Sabe qual que é o problema, irmão? Eu não sei se seja... tem visitante aí, a irmã está até meio olhando lá e fala, Jesus, esse homem é meio... Né? Então, olha lá. Talvez não, existem pessoas que às vezes saem da igreja porque alguém falou mal de alguém, sabia? Sabia disso ou não? Ou senão ela usa aquela palavra, né? Usa dos artifícios do bom servo de Deus, né? Do homem de Deus e da mulher de Deus, né? Vai conversar com a pessoa e joga um veneno, né? Contra alguém. Porque quem não tem defeito aí, né? É ou não é? É o que fizeram com o Estevão aqui. Começaram a envenenar. Tá vendo Estevão lá? Fica lá, ó. Olha como é que é metido, orando, ó. Olha lá. Colocando a mão sobre a pessoa para ela ser curada. Mas não é metido mesmo? Olha lá. Agora ele é diácono. Ai, agora ele é diácono. Irmão. A inveja, irmão, é uma coisa tão ruim no coração. Olha lá, agora... se diz diácono. Agora até balança a pessoa parece que tem uma molinha, né? Se diz diácono lá agora, Estevão. Olha lá, o jeitinho dele. Ele está se achando agora. Só porque Pedro impôs as mãos sobre ele. Né? Ele está se sentindo já apóstolo, você percebeu ou não? É assim, irmão. A gente ri, né? Mas desse jeitinho não é? É igualzinho. Quem tinha que ser ungido era eu. Né? Sou cheio do Espírito. Oh, glória! É eu que te vi. Não ele, Estevão. É que Deus, ele conhece o coração. Ele não conhece a estatura. E nem porque se diz mulher de Deus ou homem de Deus. Quando foi ungir Davi, chamou todos os irmãos de Davi. Aí Deus falou, Samuel não é ninguém não. Samuel tinha visto até logo na entrada assim, né? Eliasabe, lá um homem bonito, alto, falou, Jesus, com certeza é. E Deus falou, não é esse aí não. Aí ele foi para Jessé, que era pai de Davi, né? Falou, você não tem mais nenhum filho, nada? Acabou? Estoque aí da criançada, né? Tem um, olha. É mesmo. Cadê Davi? Ele está lá no campo trabalhando. Os vagabundos, tudo dentro de casa, Davi está fazendo o quê? Está lá cuidando das ovelhas do pai. O resto, o que o resto está fazendo dentro de casa? Quem um monte de homem grande lá em vez de estar trabalhando, né? Ele só. Aí Samuel fala, manda chamar ele. Aí lá vem, né? Ruivo. Desprezado. E Deus fala, eu quero esse negocinho aí. Essa coisinha aí que você está dizendo aí que é incapaz. Eu quero esse aí. É esse aí mesmo. Isso. Unge ele. Você já imaginou a cara dos irmãos? Olhando para ele, falando. Olharam para a cara do pai e falaram, pai, esse moleque é feio demais, tem que ser ele. Para ser ungido a rei de Israel. Pois é. Deus escolhe as coisas vis. E as que não são. Ungir as que são. Amém? Pois é. Sabe por que eu estou aqui? Porque você está aí? Porque você também foi por Deus. E muita gente diz, que isso? Tainá? Fanqueira na igreja, mano. Era do Reboleixo, agora diz que é crente. Mas é porque Deus chama quando nós estamos lá na lama. Amém? Jesus, ele veio, irmão. Sabe para que Jesus veio? Jesus veio para aquele que está jogado mesmo, aquele que não serve para nada. Ele veio para os doentes. Estevão está pregando a palavra, sinais, prodígios, maravilha. Aleluia! Você não pode parar por causa de absolutamente nada.
Esse é o segredo da vitória do cristão. Está entendendo ou não? Se você parar para dar atenção às coisas que estão acontecendo contra você, você vai morrer espiritualmente. Estão lá apedrejando Estevão, tentando fechar a boca dele, e ele está lá olhando para o céu. A Bíblia, irmão, carinhosamente, ela não diz assim, Estevão morreu. A palavra carinhosamente diz, versículo de número 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aí sabe o que acontece? Vou falar uma coisa para você. Você acha que as coisas que você para, ninguém vai continuar. Ai, é só eu que faço. Se eu parar, ninguém vai fazer. Sabe de quem caiu Estevão? Pegaram Estevão, e ele está lá aos pés de Saulo, perseguidor da igreja. Deus já tinha um plano ali. Porque um servo de Deus, irmão, até na sua morte, faz morto ressuscitar. Vocês sabiam disso, né? Jogaram os ossos de um soldado em cima de Eliseu. O último milagre, ressuscitou. Saiu da cova, falando, aqui é só minha, exclusiva. Saulo tem um encontro com Deus. Ele está a caminho de Damasco, depois de um tempo, para prender os cristãos, para matar se preciso fosse. De repente no caminho dele uma luz forte brilha, ele fica cego, ele cai do cavalo, vem uma voz do céu e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cego no meio daquilo, não vendo nada, ele diz, mas Senhor, quem és tu? Por que eu te persigo? E Jesus fala com ele, Saulo, quando você persegue um pequenino meu, você persegue a mim. Jesus fala com Saulo, ali a partir daquele momento, vai se levantar um pregador da palavra de Deus, poderosamente movido também pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa lá do céu, irmão, você vai gerar frutos se você ficar na presença de Deus, até depois que você não existir mais nessa terra, que você estiver lá na glória do Senhor, vão continuar falando do que você fez nessa terra, os seus netos vão te honrar, o bisneto, tataraneto, a sua família vai reconhecer a glória de Deus sobre você, mas você precisa andar na presença de Deus, e dar ouvido a Ele, e não às coisas que vêm contra você, ou que pessoas falam. Amém? Diga glória a Deus, aplauda Jesus aí, bem forte. Querido, não adianta. Se você instrui alguém para que esta pessoa esteja na presença de Deus, e essa pessoa ela continua a honrar a Deus, continua na presença do Senhor, não há quem possa parar essa pessoa. Qual que é o objetivo do inferno, do diabo? Entenda para nós concluirmos essa mensagem hoje. É tirar o foco de quem você serve. Sabe quando Jesus foi para o deserto para ser tentado? Ele foi levado pelo Espírito Santo, amém? Ele não foi porque ele quis, né? Não foi porque ele, não, eu quero ir para o deserto morrer, não. Ele foi levado para ser tentado. O que o diabo fez? Tentou a todo momento fazer com que Jesus negasse a Deus nas suas atitudes. É o que o diabo quer que você faça. É que o inimigo da sua alma quer que você faça. Ele quer que você tire o foco do que você está realizando no seu ministério, na sua vida, no que você está fazendo para Deus, nas coisas que você está conquistando, no como você está avançando. Ei, não pare, não olhe para o inimigo e não dê conversa, porque Deus tem mais sobre a sua vida. Fique firme na fé, continue em frente, porque você vai alcançar a graça do Senhor sobre a sua vida. Pode ter certeza disso, porque isso é para a glória de Deus. Amém? Seja avivado, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito de Deus, enchei da presença do Senhor, busca Ele, jejua, irmão.